Infelizmente, hoje, o Vasco não rivaliza com o Flamengo. De fato, pro Flamengo é mais um jogo. Eles entram com a incumbência e com a obrigação de vencer. E pra gente se ganhar, porra, comemora aí, porque foi um feito. Só que o que eu tô começando a ver é flamenguistas mais novos do que eu, de, sei lá, tem 20 anos agora. Tipo assim, olha pro Vasco como se fosse um jogo qualquer, mano. Tá ligado? Tipo assim, ganhar do Vasco aqui. Mano, não pode. O Vasco não pode deixar isso acontecer, mano. Salve, salve nação, saudações rubro-negras nação. Vamos acompanhar aqui mais um vascaíno aí desabafando aí, falando sobre essa diferença entre Flamengo e Vasco da Gama, questionando aí sobre essa rivalidade. Será que ainda há rivalidade? Ele mesmo está questionando. Não sei vocês, nação, mas eu tô acompanhando alguns vídeos aí nas redes sociais. Cara, tem hora que eu me divirto, tem hora que eu sinto pena. Eu já não sei nem mais o que falar dos vascaínos. Vamos acompanhar também aí a rapaziada lá do de Sola falando sobre o assunto aí. Tá muito legal o vídeo, muito maneiro. Acompanha até o final e deixa o seu comentário. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos. Tamo junto. Vamos ao vídeo, hein? Então a gente muitas das vezes fica pisando em ovo pra falar certas coisas. E tem coisas que às vezes a gente fala num ambiente privado, num grupo de amigos ou, né, conversando com alguém e no microfone, no público a gente acaba não falando pra evitar. Mas quantos de vocês não devem ter desabafado entre vocês e falar, pô, mano, tá feio, pô, tá ridículo, pô, a gente vai jogar um clássico dos milhões, a gente entra já com medo, pô, se empatar tá bom, se ganhar, porra, comemora, solta rojão como se fosse título. Eu vou falar por mim, cara, clássico dos milhões, dia de Flamengo e Vasco, tem sido pra mim quase um dia de luto. Eu já fico, porra, mano, hoje vamos ter um jogo com os caras. Aí eu já fico assim, eu já sei que vai perder, o time é ruim mesmo. Aí, pô, pelo menos que a gente não tome uma goleada. E você passa o dia inteiro naquela angústia. Ansioso pro jogo começar, ao mesmo tempo não querendo que o jogo comece. Quando a partida começa, tudo aquilo que você imagina se confirma. O Flamengo vem, atropela o Vasco, teve um 6-1 no ano passado, teve um 4-0 no primeiro tempo do ano anterior. O Jair até diminui ali no começo, sofre um pênalti e tal, e o Flamengo visivelmente tira o pé e o jogo acaba ali pelos 4-1 mesmo. Tá feio, cara. Nos últimos 30 confrontos, o Vasco venceu o Flamengo 2 vezes. Rivalidade é quando a gente tem punho cerrado ali, pô, é aquela coisa na pontinha do chá, eu ganho, tu ganha, eu ganho, aí eu faço uma sequenciazinha aqui de vitórias, aí tu quebra e tu emenda a tua, e fica nessa trocação, eu ganho o título em cima de tu ganha em cima de mim. Então assim, o Vasco não ganha a final do Flamengo desde 88 com o Cocada, 88, acho que foi 88, inclusive bem ali nos anos 80 ganhou algumas finais em cima do Flamengo. Teve essa do Cocada, teve aquela que o Lopes era treinador e tira vários titulares e bota um time meio alternativo, o Marquinhos faz um gol ali de cabeça. Então o Vasco tinha, por hábito, venceu o Flamengo em finais. Mas de lá pra cá é 99, 2000, 2001, 2004, tudo estadual. Aí 2006 Copa do Brasil, 2014 com aquele gol impedido do Márcio Araújo, aí vem 2019 de novo, aquele atropelo que foram os 2 jogos, e ali começa a acentuar essa discrepância. Então, cara, eu sei que é horroroso ouvir isso que o Lédio Carmona falou, mas, cara, se a gente botar a emoção, o orgulho da gente de lado e trazer a realidade, infelizmente hoje o Vasco não rivaliza com o Flamengo. De fato, pro Flamengo é mais um jogo, eles entram com a incumbência e com a obrigação de vencer, e pra gente se ganhar, porra, comemora aí, porque foi um feito. Isso é ridículo, isso não é o Vasco. E a culpa não é do Flamengo, a culpa é nossa. O Flamengo tá fazendo o papel dele de um grande clube. O Vasco não vem se comportando em vários aspectos e em vários momentos como um clube que tem o tamanho que ele tem, a história que ele tem. O Vasco é que não tá fazendo o seu papel, como muito bem disse o Lédio Carmona. E ele falou, cara, eu vou falar algo aqui que eu já falei em off, já falei em grupos privados e não tinha criado coragem ainda de falar, mas vou falar aqui. Eu sei que muitos vascaínos vão ficar chateados comigo, mas a impressão que eu tenho é que hoje o Flamengo não vê mais o Vasco como um rival. E aí ele dá... Eu cresci como o clássico da minha vida, tá ligado? O rival do Flamengo, pra mim, na minha infância, onde eu me forjei como torcedor do Flamengo, o rival era o Vasco, acabou. O rival do Flamengo era o Vasco. É o Vasco ainda. É isso que mas eu ia falar, assim, apesar disso daí que tá na tela, ainda é. Ainda é.
Só que, cara, o Vasco não é só contra o Flamengo, né? Os últimos 20 anos do Vasco são uma vergonha em qualquer aspecto que você possa olhar, não só no clássico do Flamengo. Mas, cara, a minha geração, a minha e do Túlio, tipo assim, a gente começou no futebol com o Flamengo e Vasco ali cabeça a cabeça, né? O Flamengo um pouquinho à frente ali em títulos, mas, pô, o Vasco porrando o Flamengo em Não, e o 97. momento do É, Vasco era melhor, né? melhor, ganhando tudo ali na final da década de 90, início da década de 2000, e o Flamengo na seca e tal, então tinha essa rivalidade muito aflorada. Só que a minha geração, mano, viu o Flamengo ser tricampeão em cima desse Vasco vencedor pra caralho, né? Que acho que o grande trunfo do Flamengo na rivalidade é, cara, quando vocês eram melhores, a gente foi lá e ganhou um tri, tá ligado? Isso é bem grande na rivalidade. E aí depois entrou nessa sequência aí, teve ali 2016, 2015, 2016 que o Vasco foi bem contra o Flamengo, eliminou o Flamengo de Copa do Brasil e tal, eliminou de Carioca. Mas o resto, cara, a nossa geração só viu. E aí o que eu tô começando a ver é flamenguistas mais novos do que eu, de, sei lá, tem 20 anos agora. Tipo assim, olha pro Vasco como se fosse um jogo qualquer, mano. Tá ligado? Tipo assim, ganhar do Vasco aqui. Mano, não pode. O Vasco não pode deixar isso acontecer, mano. A rivalidade tá enfraquecendo pelo nível tão baixo que o Vasco tá. E não estou zoando, tô falando na moral. É bizarro. Mas Bizarro. o bizarro, assim, você tá coberto de razão, só que essa deveria ser uma das preocupações secundárias do Vasco. É porque o Exatamente. problema não é que o Vasco tá enfraquecendo nesse sentido. O Vasco tá enfraquecendo em todos os sentidos. No geral. Não é como só, clube. não é só o Flamengo enquanto rival que tá enxergando de uma maneira diferente. É, sei lá, um torcedor do Palmeiras, igual o Vitor Lopes tá aqui, torcedor do Bahia, torcedor do Fortaleza. Ele vai pegar a tabela do Brasileirão e vai olhar Não pro respeita Vasco mais o Vasco. e ele vai olhar assim, beleza, Vasco e São Januário, não, beleza, dá pra sonhar, pra ganhar. que bom, dá pra ganhar. Cara, Entendeu? esse foi o comentário que eu. É A exatamente tabela isso, cara. Perfeito. a tabela planejada dos outros times não respeita o Vasco mais, porque o Vasco Sim, não são se dá, 6 pontos. e porque o Vasco não se dá o respeito. Esse é o problema. E o torcedor, parte da torcida, parece que tá aceitando isso numa passividade absurda. Porra, eu queria falar sobre isso também, Isso viado. incomoda, cara, porque tem torcedor que você não pode criticar, porque fala assim, pô, tu não é vascaíno. Não, cara, eu tô criticando justamente porque eu não quero ver meu time nessa situação. É completamente o oposto. Enfim, Tá aí nação, nos últimos 30 confrontos aí o Vasco só venceu 2 partidas contra o Flamengo. Cara, os números estão assombrosos para os vascaínos, hein? Situação complicada do Vasco. Você vê hoje os torcedores praticamente desistindo do clássico aí, já assumindo que não tem mais rivalidade. Claro que tem, claro que existe, claro que essa rivalidade nunca irá morrer, né? Nunca vai deixar de existir essa rivalidade entre Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco. Mas assim, falando do futebol momentâneo, a diferença, o abismo é imenso, né, Nação? A verdade é essa. Se a gente for comparar os clubes hoje, eu acho que o Vasco passa muita vergonha no contexto geral, tanto em CT, como em organização, como em arrecadação, como em tudo, como em elenco. Cara, acho que o Vasco, acho não, né? Com certeza o Vasco vai passar muita vergonha. Temos que nunca vai acabar nessa rivalidade, nunca vai morrer. É uma rivalidade, eu acho que é um dos maiores clássicos aí do futebol brasileiro. Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense. Botafogo, eles tentam fazer essa rivalidade aí, só que não dá, né? É rival, beleza, mas não se compara a Flamengo e Vasco, é Flamengo e Fluminense. Nação, no penúltimo vídeo aí, ainda sobre a torcida do Vasco, né? Que tá meio aí chateada com o chocolate que levaram. Alguns torcedores do Flamengo colocaram alguns comentários ali que chamou muita atenção. O Elks colocou ali, ó, nananina não tem nada disso, o Vasco tem que continuar no Campeonato Carioca. Mais 3 pontos para o Flamengo. Na Copa do Brasil, vitória certa. Brasileirão, 6 pontos. Libertadores eu já nem falo, porque a Libertadores eles não participam. Tipo assim, né? Libertadores eles não estão lá. O Célio colocou aqui também, ó. Vascaínos são iguais ao museu, vivem de passado. Será que é isso mesmo? Será que o Vasco vive mesmo de passado? Já tem um bom tempo, hein? Sem levantar uma taça aí, hein, nação? O Delso já foi bem radical aqui. Ele colocou: essa rivalidade ficou no passado. Essa rivalidade só existe na cabeça dos vascaínos. Não tem mais como chamar
o rival de um time que em 31 jogos só ganhou 2. Eu acho que é 30, viu, cara? Eu nem zoo mais meus amigos vascaínos. Cara, não. Existe sim, existe, sempre vai existir. Nunca, como eu falei, né? Nunca vai deixar de existir essa rivalidade aí entre Flamengo e Vasco. A diferença é, claro, de elenco ali, de grana, né? Um time hoje está melhor financeiramente que o outro, claro, que é o nosso Mengão. Só que a rivalidade vai existir sempre. Nação, deixe seu comentário abaixo aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Mengão, hein? Até a próxima.